Olá pessoal, hoje nós estudaremos a Revolução Francesa e iremos entender o porquê que este acontecimento foi tão importante para a história. A Revolução Francesa é um movimento histórico revolucionário tão importante que acabou sendo considerada pelos historiadores como um marco divisor entre dois períodos históricos. Ela finaliza a Idade Moderna e inicia a Idade Contemporânea, que é esse período histórico no qual estamos vivendo. A Revolução Francesa ocorreu em 1789 e vamos entender agora o desenrolar desse processo. Às vésperas da Revolução, em 1789, a sociedade francesa ainda era uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade dividida em ordens ou estados, e era praticamente impossível haver mudança ou mobilidade social entre os grupos que faziam parte dessa sociedade. Como era essa sociedade de fato? A sociedade era dividida em 3 grupos, divididos da seguinte forma: o primeiro e o segundo estado era formado pelo clero e pela nobreza. Já o terceiro estado era formado pelos demais segmentos da sociedade, entre eles camponeses, que representavam mais de 85% da população, e os burgueses, que não eram valorizados naquele período. Esse último grupo, o terceiro estado, era o grupo que mais pagava impostos. Ele representava 97% da população total da França naquela época, enquanto o primeiro e o segundo estado, formado pelo clero e pela nobreza, representavam apenas 3% da população. E nós estamos falando de uma população de cerca de 25 milhões de franceses apenas. Dessa forma, a sustentação econômica da França naquela época estava nas costas do terceiro estado, os quais passaram a reivindicar direitos e mudanças na forma com que a coroa os tratava naquele período. Em meio a toda essa dificuldade e ambiente difícil, Luís XVI foi coroado rei em 1774. Era um jovem apenas de 20 anos. Diante de toda a dificuldade que encontrava em seu governo, o rei chegou a escrever que acreditava não ter adquirido o conhecimento necessário para administrar um reino, o que de fato veio ser comprovado com algumas atitudes do rei, quando o mesmo colocou a França em guerra pela independência dos Estados Unidos, provocando gastos terríveis e a desorganização do orçamento do Estado. Para solucionar esse problema, o rei resolveu aumentar os impostos cada vez mais. Aí eu te faço a pergunta: você lembra quem pagava a maior parte dos impostos na França nesse período? Era justamente o terceiro estado. E a situação ficou ainda pior quando a França passou por uma terrível crise agrícola entre os anos de 1786 e 1788. A fome passou a ser uma companheira constante da população francesa. A insegurança aumentou e os números de assaltos e saques cresciam incontavelmente. Mães desesperadas corriam para alimentar seus filhos. Pessoas dos campos saíam em direção à cidade em busca de alimento, e pessoas das cidades saíam em direção ao campo em busca de algum celeiro que pudesse assaltar ou saquear. O desespero era grande e o povo francês se via numa situação jamais vista antes. Enquanto isso, no Palácio de Versalhes era comum os bailes e grandes festas que reuniam a corte e a nobreza, sem ao menos perceberem que lá fora a revolta crescia entre o povo. E já com a situação do reino fora de controle, Luís XVI convocou uma antiga instituição política francesa chamada de Assembleia dos Estados Gerais para discutir a questão dos impostos e encontrar soluções para tais problemas enfrentados no país. A Assembleia não havia sido convocada há mais de 175 anos. O problema era que a Assembleia era constituída por deputados escolhidos para representarem os 3 segmentos da sociedade: o primeiro, o segundo e o terceiro estado, cada um com o direito de voto. Dessa forma, o primeiro e o segundo estado, que formado pela nobreza e pelo clero, sempre tinham interesses em comum e acabavam votando em medidas que os favoreciam, enquanto o terceiro estado sempre perdia nas eleições. Diante disso, o terceiro estado começou a reivindicar uma participação mais justa, já que eles representavam mais de 90% da população. Obviamente, o clero e a nobreza não aceitaram a proposta do terceiro estado. Dessa forma, o terceiro estado resolveu instaurar uma assembleia própria, chamada de Assembleia Nacional. Essa assembleia era fundamentada na ideia iluminista de que o poder emanava do povo
Em virtude disso, Luís XVI resolveu intervir e acabou cancelando todas as reuniões naquele período e ordenando que todos voltassem para suas casas, aumentando ainda mais a fúria do povo. Temendo que a nobreza e o clero estivessem contra o povo, a população começou a se armar e atacar residências de senhores nobres e do clero. Como a situação ficou bem tensa, o rei ordenou que o exército, formado por mais de 20.000 soldados, cercassem o palácio de Versalhes. O povo reagiu e a tensão aumentou. Em 14 de julho de 1789, a população reagiu e invadiu a Bastilha, uma fortaleza real localizada em Paris. Apossou-se de seu arsenal de guerra e executou os guardas. Esse ato marcou definitivamente o início da Revolução Francesa. Nos campos, a população revoltada invadia várias plantações, destruía castelos e atacava os nobres, assassinando-os. Essa época ficou conhecida como a Época do Grande Medo. Tentando controlar a situação, deputados da Assembleia Nacional Constituinte resolveram tomar algumas medidas a fim de acalmar os ânimos da população, como, por exemplo, decretaram o fim dos privilégios feudais. Além disso, também publicaram em 26 de agosto de 1789 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia a igualdade social entre o povo francês. A lei de garantir o direito à propriedade privada e a liberdade de direito de resistir a qualquer forma de opressão. Uma outra medida importante foi o confisco e a nacionalização de bens da Igreja Católica em território francês. Atitude essa que desagradou o Papa. Em 21 de julho de 1791, a família real tentou fugir da França, mas logo foi descoberta e conduzida de volta à cidade de Paris. O rei foi acusado de traição por muitas pessoas. Alguns meses depois, a Constituição foi concluída, estabelecendo uma monarquia constitucional, dividida em 3 poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário, e um conjunto de leis que estabeleciam um voto censitário e a liberdade de comércio e também a separação entre a Igreja e o Estado, ou seja, a criação de um Estado laico. Condenado, Luís XVI foi preso em setembro de 1792 e executado em 21 de janeiro de 1793 em praça pública. O mesmo destino teria sua esposa, a Rainha Maria Antonieta. A Convenção Nacional naquele período passou a ser disputada entre 3 grupos: os girondinos, os jacobinos e os pântanos. Porém, os jacobinos, com apoio dos sans-culottes, passaram a governar o país e a Revolução Francesa passou a entrar na sua fase mais radical. Através da Lei dos Suspeitos, os jacobinos passaram a perseguir todos aqueles que eram contra a Revolução e punindo-os com a morte. Esse período foi chamado de o Período do Terror e seu principal líder era Robespierre. Nesse período, muitas pessoas eram mortas e executadas na guilhotina, mesmo instrumento usado para executar o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta. A partir de março de 1794, os jacobinos passaram a enfrentar conflitos internos, o que enfraqueceu o partido, dando oportunidade para que a burguesia tomasse o controle do Estado através de um golpe. Em 27 de julho de 1794, Robespierre e outros líderes jacobinos foram presos e guilhotinados. A partir de então, os girondinos assumiram o poder. No entanto, a situação da França era caótica e o Estado padecia. Temendo por ameaças que vinham de países como a Áustria, a Prússia e a Rússia, líderes políticos franceses arquitetaram um golpe e entregaram o poder executivo à única força capaz de ordenar o país, que seria o general Napoleão Bonaparte, o qual estudaremos mais adiante. Espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha ajudado a você a entender um pouco melhor sobre esse período importante da história. Um forte abraço!